capítulo 19 de Evangelho de João, a partir do verso 16. É bem intrigante porque na providência divina, hoje no calendário se comemora o nascimento de Cristo e o sermão hoje é sobre a crucificação. Verso 16 diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele e outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o qual que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus. E sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. E depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, quando mais uma vez abrimos a Tua Palavra, momento de leitura da Tua Palavra,
A vontade que temos é simplesmente parar e ouvir a tua palavra, meditar nela, pensar, refletir. Quão grande amor o Senhor demonstrou para conosco e como nós devemos te servir melhor. O que significa dar a vida pelos irmãos. Agora, Senhor, quando nós nos arriscamos a entrar nessas águas tão profundas, porque a vida repousa no Teu Evangelho, na Tua Palavra, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e graça, e assim o Teu nome possa ser glorificado no nosso meio, e ao mesmo tempo o Teu povo abençoado, edificado, restaurado, confortado, desafiado nessa noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Importante, quando nós tentamos fazer a associação direta entre o que essa passagem significa, o que esse momento significa, você precisa trazer à memória as próprias palavras de Jesus Cristo, quando no capítulo anterior disse assim: foi para esse momento que eu vim, foi para esse fim que eu vim. Era necessário que aqueles a quem o Pai amou antes da fundação do mundo tivessem os seus pecados perdoados e a ira de Deus caísse sobre eles. Era necessário que, para que houvesse redenção, houvesse penalidade e o preço fosse pago. Então tornou-se necessário que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, se tornasse homem. É por isso que João, distintamente dos outros evangelistas, ele não vai entrar nos detalhes do nascimento de Cristo. Ele não vai entrar nos detalhes como foi que aconteceu com José e Maria, como Lucas descreve com muito detalhe. Ele apenas diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E em outras palavras, é o encontro exato do sentido do texto. O Verbo se tornou mortal. O Verbo se tornou passivo de sofrimento. O Verbo se tornou passivo de ser tentado. E foi para esse fim que ele veio. Ele tem total consciência que é esse o objetivo dele. E foi para esse fim que ele veio. Ele não tem como fugir da cruz, se ele vai salvar o seu povo da condenação eterna. Ele foi crucificado. Ele foi entregue para ser crucificado. E você vai perceber na narrativa que João descreve com muita clareza todo o propósito do texto, já no capítulo 19, como fará no capítulo 20. Se você voltar comigo para o texto que nós acabamos de ler, por favor. O Senhor, e exatamente isso, né? As palavras que ele utiliza no texto, elas são muito claras quando ele diz assim, verso 35, aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Você entende que o que está acontecendo aqui não é simplesmente uma história, não é simplesmente um acontecimento aleatório, há um propósito muito claro nisso. Foi para esse fim que eu vim, diz o Senhor. Ele sabe qual o propósito da sua vida, e ele então encaminha-se para esse propósito. O Senhor Jesus chega diante de Pilatos e passa agora a receber a condenação quando ele foi declarado inocente pelo próprio Pilatos. Eu não vejo nele razão para receber a pena de morte.
O texto diz: ele é inocente, ele é inocente. Porque exatamente era necessário que fosse um tribunal para que a justiça de Deus sobressaísse diante da iniquidade dos homens. E nós não confiássemos nos homens, mas confiássemos nele, que é justo e verdadeiro. O texto, volte comigo, por favor. Ele se encaminha da seguinte forma, não é? Verso 16: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Ele então aceita a demanda deles e entrega a Cristo para ser crucificado. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. E é bem interessante você pensar como ele se descreve aqui, como o texto descreve Cristo. Carregando a sua cruz. É bem importante o que João está nos ensinando aqui. Ora, Jesus não tinha um lugar onde ele ia dormir. Entenda, quando ele nasceu num quarto que não era dele. Ele dormia numa casa que não era sua. Quando ele entrou como rei em Jerusalém, ele entrou montado num jumento que não era seu. Até os animais têm onde morar, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, diz ele. Isso ele está ensinando categoricamente que tudo isso não é a marca da minha redenção. Tudo isso eu posso não ter e posso redimi-los. Veja, eu posso não ter onde morar, eu posso não ter onde viver, eu não ter nem onde nascer. Mas uma coisa é minha e ninguém mais tem: a minha cruz. Ninguém podia ter essa cruz. Ele não podia levar a cruz, era dele. Ninguém podia levar aquela cruz, ninguém podia fazer o que só ele podia fazer. Nada, nem ninguém poderia emprestar nada a ele. Era ele e Deus. Ele sobe carregando a sua cruz. E ele sobe para um lugar chamado Calvário. Gólgota em hebraico, como se fosse crânio. A parte em que apenas os ossos estão, essa imagem da palavra Gólgota. E é interessante que João não entra em detalhes sobre os dois que estão do lado dele, mas ele menciona, ele foi crucificado entre dois. Os outros evangelistas vão discorrer quem são esses dois. Mas é importante entender, João como um pregador, ele então informa o que é necessário para o objetivo que ele quer alcançar. E aqui a primeira imagem é, você tem alguém que é justo do lado de dois condenados por crime e que estão morrendo porque são culpados. Um inocente e dois culpados. E veja a imagem, Jesus no meio, essa linguagem de João. E naquele contexto, irmãos, a justiça ainda sobressai mais. Quando o inocente é morto, quando os culpados estão morrendo, a justiça está sendo feita. Quando um justo está morrendo, o que tem é injustiça. Mas é impressionante nós pensarmos nisso. Porque o que é que agrada mais ao Pai? É mostrar sua justiça e sua ira num filho obediente, ou a sua justiça e sua ira num filho desobediente. É como você comparar o inferno e a cruz. O inferno, o Deus eterno, mostrará sua ira e a sua justiça por toda a eternidade. Mas ali, ele não é glorificado pela obediência, mas por sua justiça contra o pecado.
No inferno ele não recebe glória. A maior glória que ele recebe é na cruz do que no inferno. Porque no inferno há alguém que nunca cometeu pecado, que está sendo condenado, enquanto do lado existem dois que são condenados porque são culpados. Então realça-se ainda mais. A glória dele ainda é mais visível. O pai que pune o filho, sendo esse filho perfeito e obediente. E o Deus que punirá os homens do inferno por toda a eternidade. Ali, eles não vão glorificar a Deus, dizendo, ó Deus, tu és digno. Mas você tem um filho que se descreve indo para a cruz e vai de fato para a cruz. E ele ali é punido sem nunca ter cometido pecado. Mas é impressionante como a glória desse momento se destaca. Porque um dos que estavam ao lado dele, segundo outro evangelista, depois que um deles diz, ora, se tu és rei, ordena para que venham anjos e nos livre daqui. O outro diz, você não teme? Nós estamos aqui porque pecamos, porque cometemos um crime. Esse é inocente, nunca cometeu pecado, e ainda mais, agora pela boca daquele que vai ser salvo, Jesus diz a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele então diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. João está descrevendo a morte de um cordeiro que tem o domínio de um rei. Por falar nisso, ele destaca isso no texto. Pilatos escreveu, verso 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Coisa impressionante. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas o que me impressiona no texto é o detalhe de João, no verso 20. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Por que razão João destaca isso? Lembra da palavra de João Batista, quando Cristo veio, se apresentou a ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é de Israel, mas o Salvador vem de Israel. Jesus disse em João capítulo 4, para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ele é rei dos judeus, mas é escrito nas línguas do mundo. Ele coloca nas 3 línguas, em hebraico, grego e latim, para que todas as línguas conheçam isso. E ele, sem ser profeta, cumpre a profecia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele viria e redimir os seus. Você lembra da oração de Jesus em João 17? Ele ora primeiro do verso 1 a 5 por si, por seu sacrifício. Depois do verso 6 a 18, ele ora por aqueles que Deus lhe deu. Depois do verso 19 em diante, ele ora, não oro apenas por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer. Você percebe, Jesus, na sua oração, João 17, ora até por nós. Até por nós.
Levanta-se a cruz, escreve-se em hebraico, grego e latim. Jesus Nazareno. Nazareno, nazireu, separado, puro, consagrado, o Rei dos judeus. Até mesmo Pilatos escreve o que escreveu. Mas você percebe, irmãos, quando a arrogância, a soberba toma conta do coração, e o homem, mesmo diante de todas as evidências, ele suprime a evidência. Ele vê a glória de Deus na criação, ele adora a criatura no lugar do Criador. Ele vai diminuir a glória de Deus, a verdade de Deus se revela e ele vai sufocá-la. Veja o que diz o texto na sequência. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse. Veja que coisa. Não declare isso que ele é rei dos judeus, diga que ele diz que é rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Eu não volto atrás no que foi feito. Jesus Cristo, o Rei dos judeus. Acontece que agora, na primeira parte da narrativa, você encontra a declaração direta de que ele é justo e de que aquele que está morrendo, o cordeiro que está morrendo, é rei. O sacerdote é rei. O cordeiro é rei. Ele tem o domínio de todas as coisas. Isso ele prova com tanta clareza. Porque cada ato que passa a acontecer aqui é para que se cumprisse as Escrituras. O que me impressiona, e aqui eu queria que você rapidamente prestasse atenção comigo, não é? O que me impressiona nessa narrativa é como que muitos textos vão ser citados aqui. Por exemplo, no verso 24, não é? 19, 24 diz assim: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sorte. Ele está citando aqui o Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmo 22, verso 18. No 28 ao 29, no texto 28 a 29, ele diz assim, veja por favor: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ele disse: tenho sede, e depois disse: está consumado, no verso 30. Agora, veja a linguagem, que coisa interessante. Aqui, num texto, quando ele diz: eu tenho sede e está tudo consumado, você vai perceber que ele está citando mais uma vez o Antigo Testamento, o Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Citação do salmista. Mas ainda o texto não para aqui. Depois, na sequência do texto, por favor, ele vai dizer acerca do fato de que ele era aquele que foi designado como Cordeiro de Deus. Por favor, no verso 36 ele diz isso: não quebraram nenhum dos seus ossos, para que se cumprisse a Escritura. E onde está escrito isso? Êxodo 12, 46, diz lá: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Essa citação não está apenas aqui, em Números 9, 12 e no Salmo 34, 20. O que está posto em João 19, verso 37. E a outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Onde está citado isso? Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito,
e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Por que eu estou indo adiante e citando esses textos todos, irmãos? Qual o grande ponto aqui? Eu citei Êxodo, a lei, eu citei os Salmos, os escritos, e eu citei Zacarias, os profetas. O que João está fazendo aqui? Primeiro ele disse, esse que está sendo morto é o Salvador do mundo. Agora ele diz, todo o Antigo Testamento apontava para ele, a lei, os profetas e os salmos. É para ele que toda a Escritura apontava. Eu me lembro então do Evangelho de Lucas. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. É importante voltar para esse texto. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Depois do verso 44, diz assim o texto sagrado. Vamos do verso 47 em diante. Falava ele ainda quando... deixa eu ver aqui onde eu estou. Lucas 24, verso... Só um minutinho, por favor. Verso 44. Desculpa, o 24, 44 diz assim. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o texto diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito. Veja, irmãos, o que é que está escrito? Escrito onde? Na lei, nos profetas e nos salmos. O que é que está escrito no cano do Antigo Testamento, que é dividido em 3 partes? O texto diz, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que é que o Evangelho de Lucas, o que é que Cristo está dizendo ali? Que o cano do Antigo Testamento, a lei, o profeta e os salmos falam a respeito dele, mas não diz apenas isso, diz do que fala, diz que ele iria sofrer, padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. João então nos ensina que aquele que está indo para a cruz é justo, sem nunca ter pecado, está sendo condenado. Esse é o Salvador de todas as nações, é o Cordeiro de Deus, e esse é aquele em quem todo o Antigo Testamento apontava. É esse aquele que o Antigo Testamento prometeu. E João, então, vai encorpar esse conceito, citando os textos que nós acabamos de analisar nos versos anteriores. Acontece que, no verso 23, então, ele diz, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela,
e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Perceba os detalhes que João vai estabelecendo no texto, na cruz do Calvário. Agora, Jesus parece se importar com algo tão pequeno. Mas o que Jesus está fazendo aqui? Qual o significado dessa ação de Cristo? A primeira verdade é, aqui ele está obedecendo ao Pai em primeiro lugar, cumprindo toda a sua vontade, se submetendo à autoridade do seu Pai, morrendo sem nunca ter cometido pecado, voluntariamente um filho obediente. Então ele olha para Maria, sua mãe, para aquelas mulheres e para João, e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ela não era mãe dele de sangue, nem obviamente ele era filho dela de sangue. Por que Cristo faz isso? É porque agora, da cruz do Calvário, ele está dizendo algo que ele já disse em Mateus, no final do Evangelho de Mateus. Quando os discípulos chegam na casa dele e disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus Cristo então estabelece um princípio muito claro. A cruz do Calvário propõe de modo muito claro a família daqueles que creem no seu nome. Veja, e todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E em segundo lugar, perceba, a primeira preocupação de Cristo ao chegar na cruz não era com quem sua mãe ia ficar ou com quem João ia ficar. Essa não foi sua primeira preocupação. A primeira preocupação foi em agradar o seu Pai. Essa foi a sua principal e esse foi o seu cuidado. Mas na cruz do Calvário, ele vai descrever o cuidado que ele tem com os seus filhos. Agora a família estruturada dessa forma. Nós temos irmãos, pais, nós os que cremos no nome do Senhor. Nós temos uma família. É verdade que nós também podemos extrair desse texto um princípio importante. Quando ele nos ordena: honra teu pai e tua mãe, ele também nos ensina que não há outro lugar onde você vai aprender e a ter poder para obedecer a lei, senão na cruz do Calvário. É da cruz do Calvário que vem o poder para que o seu povo cumpra, ame e tenha prazer na lei do Senhor. Ora, se não é exatamente isso, no verso 27 ele diz: depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Eles fazem aquilo que Deus ordenou. Eles obedecem à vontade do Senhor. Porque ali na cruz do Calvário eles estão sendo libertos de toda a iniquidade. O diabo está sendo destruído, o pecado está sendo destruído, o mundo está sendo vencido, os seus filhos estão agora livres. E por ser livres agora o Senhor os ordena: agora cumpram a minha lei, façam a minha vontade. É por isso que os 10 mandamentos começam: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba, eu sou o Senhor que te libertei, o Senhor liberta o seu povo. Então, dessa graça libertadora, vem a graça que ordena: não tenha outros deuses diante de mim. É porque nós somos libertos na cruz.
É porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. É porque ele recebeu a maldição que era sobre nós, caiu sobre ele. Agora dele e nele nós temos poder, graça, para fazermos aquilo que ele manda. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam imagem de escultura. Não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Toda a lei de Deus, ela flui da graça que nos liberta. Onde então o marido vai aprender a amar sua esposa? Se não é na cruz do Calvário. Onde um filho vai aprender sobre obediência? Se não é no filho que foi obediente até a morte e morte de cruz? Onde um servo vai aprender a se submeter ao seu Senhor? Se não no servo que foi fiel até o fim? É dele, e é por meio da obra dele, e é pela conquista dele na cruz, que nós recebemos a graça de fazermos aquilo que ele ordena. Mulher, eis aí o teu filho. Ao discípulo, eis aí tua mãe. Acontece que está chegando a hora, e Jesus então, esses elementos são todos bem traçados por João, descrevendo quem ele é o Cordeiro, ele é o Rei, ele é aquele de onde vem poder para nos fazer guardar e obedecer os seus mandamentos. Mas ele continua dizendo, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado. Aqui você não tem um Senhor que está entregue à sorte dos outros. Você tem um Cordeiro que tem o domínio sobre todas as coisas. Já está tudo consumado. Mas para que se cumprir a Escritura, e veja o cuidado, qual a preocupação de Cristo? Que a palavra fosse cumprida. Assim como Deus falou, assim será. Então ele diz, tenho sede. Por que isso? Que imagem é essa? Eu me lembro então da parábola que o Senhor conta acerca do Lázaro e do rico. Quando o rico no inferno diz que ele molhe e coloque na minha língua, porque eu estou com sede. O nosso Redentor sofria as dores do inferno, a ponto dele dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? A secura do inferno. Entenda, o nosso Redentor não desceu lá no inferno para lutar com Satanás. O Getsemane foram as dores do inferno. A cruz, ele estava sofrendo as angústias do inferno, porque ele não é apenas salvador do meu corpo, mas da minha alma. E ele perfeitamente sofre as dores na alma. E diz, eu tenho sede, como quem estava no inferno. Eu preciso beber água. O Cordeiro que sabe, o Cordeiro que é rei, o Cordeiro que cumpre as Escrituras, um Cordeiro que diz, não são vocês que tiram minha vida, mas eu voluntariamente a dou.
Ele diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo. Lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Toda a obra foi feita. Aqui, nessas palavras, repousa a nossa salvação. Nessas palavras repousa a nossa esperança. Nessas palavras é que nós podemos ter certeza. Os que creem no seu nome, ainda que morram, viverão. Interessante aqui em João 17, quando ele ora, no verso 3 e 4, ele diz: Pai, tudo que me deste para fazer foi feito. Agora no mesmo texto, agora na sequência, no capítulo 19, ele diz: está consumado. A justiça de Deus foi satisfeita. O mundo foi vencido. O diabo teve sua cabeça esmagada. O João descreve a beleza do texto, mas cada ação dessa, e aí você lembra em Hebreus 2,14, quando ele diz: porque ele, sendo da nossa natureza, Jesus Cristo, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ali na cruz, Satanás fere o seu calcanhar, porque não alcança a sua cabeça. Mas Cristo pisa a cabeça da serpente. Na morte está terminado. O justo morreu. O que nunca cometeu pecado foi morto. O santo foi entregue. O cordeiro foi aceito. O sacrifício foi recebido. Você entende que não é marca do crente ter onde dormir. Não é marca do crente ter casa para morar. Não é marca do crente viver muitos anos nessa terra. A marca do crente é a cruz. Thomas Boston, comentando o texto, disse: Jesus só teve um filho, mas e por esse filho ele teve muitos filhos, mas nenhum dos seus filhos vive sem a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: esse é o caminho, essa é a marca, esse é o caminho da glória. Morram para vocês mesmos, vivam para a glória de Deus, vivam para cumprir as Escrituras, para glorificar Deus naquilo que Ele ensina, para praticar o que Ele manda, vivam para Ele. Paulo disse: nem angústia, nem tristeza, nem fome, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Você percebe? Você pode viver sem nada disso, mas você não pode viver sem o Cristo que foi crucificado e foi a nossa e é a nossa redenção.
Ele inclina a cabeça naquele momento e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. É uma forma diferente de construir a frase, mas a tradução está boa quando diz: e rendeu. Então, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que ele está dizendo? Fui eu que entreguei a minha vida. E aí o texto, João, para não deixar dúvida que essa é a inclinação do texto, esse é o foco do texto, ele continua. Acontece que os judeus, quando chegava no sábado, não é, eles tinham uma preparação que demorava muito, porque o sábado era longo. Então eles estavam com medo que estava caindo a tarde. Então ia chegar o momento da preparação do sábado, era sexta-feira. Eles disseram: não vamos esperar ele morrer, vamos lá quebrar as pernas dele. Jesus já havia dito: está consumado, e entregou o Espírito. Quando eles chegam diante dos dois outros, eles não tinham morrido. Porque normalmente é assim que funciona. Eles quebram as pernas para que ele arreie e rapidamente ele seja sufocado e a respiração diminua cada vez mais, ele morra rapidamente. Quando eles chegam diante de Cristo, está escrito: eles não quebraram sua perna, porque ele já havia morrido. Não foram vocês que me mataram, eu dei a minha vida por resgate dos meus. O domínio de tudo. O Cordeiro, que é o Criador do universo. O Cordeiro que é Rei. O Cordeiro que é Leão da tribo de Judá. O Cordeiro que não morre porque não tem força. Ele morre porque ele veio para isso. E ele não podia fugir disso. Foi para esse fim que ele veio. Então o que João vai fazer? Vai conectar o conceito do Cordeiro Pascal de uma vez por todas. Quando no verso 36 ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E ele cita então Êxodo 12, como nós já falamos, verso 46. Ele cita o que acontece ali na instituição da Páscoa. João Batista, quando viu Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus. Agora o evangelista João diz: ali morreu o Cordeiro de Deus. E quando o Cordeiro foi morto, Israel foi liberto do cativeiro egípcio. Quando o Cordeiro foi morto, a Escritura diz no outro evangelho, o véu se rasgou de cima a baixo. Houve trevas. E essa imagem bíblica de trevas é interessante, porque a imagem é como se fosse uma decriação. O mundo estava em trevas e Deus diz: haja luz. Agora, quando o Cordeiro morre, o mundo habita em trevas. Lembra o que aconteceu no cativeiro egípcio? Uma das pragas foi densas trevas que antecedeu a libertação. E quando ele morre, as densas trevas tomam conta. Mas de maneira assombrosa, de maneira poderosa, diz a Escritura, os sepulcros se abriram e os mortos se levantaram. Porque aquele que tem o poder da morte teve sua cabeça esmagada pelo Cordeiro de Deus. E Deus estava dizendo:
eu aceito o teu perfeito sacrifício. O Cordeiro de Deus que estava pendurado, nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque ele era o Cordeiro de Deus. Para que prove, para que fique claro que esse Cristo, ele é de fato aquele que João está descrevendo, segue-se a narrativa. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Veja, interessante, dois personagens surgem aqui. Primeiro, José de Arimateia, que era um homem rico, e Nicodemos, aquele de João 3, que na calada da noite apareceu para falar com Cristo. Agora, no versículo 39, ele diz, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Que lembrança interessante. Ele leva para ungir Cristo, no momento em que os discípulos dele se afastam dele na cruz. Pedro nega, eles fogem, Judas trai, o evangelho começa a mostrar o seu poder. E aquele que tinha medo se apresenta e pede o corpo para poder colocar os aromas próprios do sepultamento. José de Arimateia, o rico, Nicodemos, o homem da lei. Agora, o Senhor constrói essa família. Pai, mãe, e aqueles que antes eram inimigos agora são aproximados. Nicodemos, José de Arimateia, o pobre, o rico, porque tudo o que eles têm é para o serviço do Senhor e para a glória do Senhor. Eles não vivem mais para eles mesmos. Mas me impressiona que João termina a narrativa dizendo, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus, porque não podiam gastar muito tempo. Então lembre-se, onde Cristo foi crucificado, na cidade, fora dela. Lembre Levítico, onde o cordeiro era morto, fora da cidade, para não contaminar. Esse é o cordeiro. As suas pernas não foram quebradas. Esse é o cordeiro. Mas agora vem o poder da sua obra. Por que João diz um jardim? Havia ali um jardim. Porque a história da humanidade começa no jardim. E é lá no jardim que o pecado e a morte conquistam seu poder. E é no jardim onde elas serão destruídas. A morte, o pecado e a serpente são destruídas no jardim. O segundo Adão pisa os nossos inimigos e quebra a força do diabo, quebra o poder da morte, esmaga a glória desse mundo. E no jardim, ele vai levantar dentre os mortos. E a vitória é plena para aqueles que creem no nome do Filho de Deus. É para esse fim, diz o Senhor, que eu vim. Porque a minha morte
é a sua vida. Porque a minha rejeição é o teu recebimento. Porque a minha dor é o teu alívio. Porque o meu abandono é tornar você membro de uma grande família. Porque a minha cruz é o caminho da glória. E lá repousou o nosso amado Redentor. Ele guarda o sábado. Ele cumpre o 4º mandamento. O sábado ele repousa. E me impressiona que no primeiro versículo, que vai ser do próximo domingo, se Deus permitir, ele diz: no primeiro dia da semana. Ele cumpre o sábado e levanta no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, em que a igreja neotestamentária se reúne para exaltar o nome do nosso Redentor. Certamente, o seu conceito de vitória, de glória, não passava por esses princípios, provavelmente. É por isso que os judeus e os gregos querem sabedoria, querem poder. Mas Paulo disse: nós pregamos Cristo e este crucificado, loucura para uns, sabedoria e poder para os outros. Mas para nós que cremos, esse é o poder de Deus para a salvação. Essa é a verdade que redime o homem. Esse é o evangelho que nos é ordenado pregar. Porque é o que quebra as cadeias do pecado. O seu conceito de honra, de glória, de poder precisa agora ser transformado. Porque você vai, depois de conhecer o Evangelho de Cristo, dizer assim: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho uma casa para morar. Eu não tenho plena saúde. Mas eu tenho o Cordeiro de Deus que deu a vida por mim. E o caminho da glória é o caminho da cruz. Eu posso viver sem nada disso nesse mundo, mas não posso viver sem Ele. E hoje então, mais uma vez eu digo a você: arrependa-se dos seus pecados. Confie em Cristo tão somente e seja salvo. Agora, irmãos, que consolo nós que já estamos em Cristo, que consolo nós temos. Cordeiro que foi morto é descrito como o rei que é cordeiro. O rei que foi morto é descrito como o leão da tribo de Judá. O cordeiro que foi morto não foi morto. Deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E exatamente isso que o seu povo tem. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez, irmãos, e orar ao Senhor. Ó Senhor, Deus de toda a glória e todo o poder, quando ouvimos a Tua voz e o Teu Evangelho, e a glória da cruz, o horror glorioso,
A maldição que trouxe bênção. A morte que trouxe vida. A ira recebida que trouxe paz. Ó Deus, não podemos esperar em outro salvação. Seria loucura nossa acreditar que nós podemos ser salvos pelas nossas próprias mãos. Ou confiando em alguém que não é Cristo. Ó Senhor, Deus misericordioso, revela a tua glória ao teu povo e salva aqueles que confiam em si mesmos ou em ídolos para a salvação. Que eles dependam exclusivamente daquele aquele único que disse: está consumado. Nele e somente nele repousa a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e diante do Senhor, com alegria, nós cantaremos o Salmo de número 142, impresso no boletim, na página 4.